Amiga, vamos falar de paz fora da igreja. Porque se você se voltar para a igreja... Vocês já viram a pastora Nadir e a pastora Nadiceia discutindo? Põe um trechinho só, olha aí. O povo está enganando multidões. Deus te pegou. Jesus te pegou, minha irmã. A Bíblia diz, Jesus pegou a pastora Nadir, ele pegou. Minha irmã, para com isso. Vocês têm que dar o exemplo para a humanidade. Acompanho as duas, vejo vocês pregando o que é certo, o que é Deus, a vontade de Jesus. E agora vocês ficam se engalfinhando, vamos falar sobre isso. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você quer dar paz, irmã? Entra, fica à vontade. Aqui a gente fala de amor. Até tenho tatuado aqui, ó, Decidi Amar Você. Mas eu aqui trago exemplos de amor. Vocês lembram do conteúdo que eu trouxe recentemente, falando que a Mariana Munhoz é uma mulher trans e é uma santa, deveria ser a primeira santa trans do Brasil, né? Sempre dou exemplos aqui de pessoas travestis, transexuais, homossexuais, que estão construindo um mundo melhor, pessoas extremamente amorosas e carinhosas. Na contramão de tudo isso, as duas irmãs não se entendem. Vamos assistir o vídeo inteiro, olha aí. O povo está enganando multidões. Deus te pegou. Jesus te pegou, minha irmã. Quero ver como que você vai fazer para explicar isso. Como a senhora mesmo diz, Jesus pegou a pastora Nadir, ele pegou. Essa semana ele me pegou, fez uma cirurgia na minha garganta, eu vi. Que situação é essa que a irmã fez? Em que situação a irmã está? Desde 1992, que a irmã está entregando revelações diabólicas, coisas terríveis. Não, disser é que ela está muito enganada. Glória a Deus, me criticando dessa maneira, tocando na unção de Deus na minha vida. Me chamando de endemoniada, que eu estou possuída por um Iemanjá, porque eu contei uma visão de Deus. Deus me deu. Foi uma visão. Eu estou aqui para dizer para irmão que era uma explicação. Quem foi que te consagrou? Quem te consagrou, pastora? Nessa vinheta de fraude, falsidade. Glória a Deus, aleluia. Me acusando descaradamente de ser uma mentirosa. Lave sua boca, escove os seus dentes. Uma revelação de uma inhaçã? Você está errada, irmã. A irmã precisa urgentemente de uma libertação. A irmã precisa ser liberta, irmã. Esse negócio de inhaçã, irmã, eu vim da macumba. Mas eu acho que a senhora foi uma macumbeira tão fajuta que nem o diabo quis a senhora. Eu acho que até hoje é a senhora que está enganada pelo Satanás. Né? A sereia, irmã, tudo, a sereia do mar. Eu sei muito bem que é sereia, dona Naldiceia Borges, porque eu já esbanguelei ela em sonho. Eu já lutei com a espada de Deus e cortei rabo de sereia até umas horas picando em sonho. Seja liberta, minha irmã, pastora Nadir, seja liberta. Eu repreendo na sua vida este espírito luciferiano. Dona Naldiceia, cuidado. Eu sei muito bem o que é os demônios. Pode dizer que eu estou encapetada e venham aqui em Santo André. O endereço da igreja está aí no vídeo. Glória a Deus. Vem aqui em São Paulo, Santo André, expulsar o capeta da irmã Nadir. Mas irmã Nadir, não é você que fala toda hora na sua página, e eu te acompanho, que você se encontra, que você é uma das únicas pessoas que vê Jesus, que Jesus realmente aparece para você. Mas Jesus não é amor? Então como é que vocês ficam discutindo entre vocês? Mas assim, apesar do tom irônico que eu tô dando para esse conteúdo, aonde eu quero chegar com essa conversa? Eu quero que a gente entenda que a gente não pode sair acreditando em tudo ou em todos que a gente vê. Uma vez na igreja, e eu já fui muito em igreja, eu ouvi uma frase assim pra mim, que o diabo era tão astuto que ele ia aparecer em forma de anjo de luz para me enganar. Bom, se ele tá aparecendo em forma de anjo de luz, ele que criou a fake news, né? Porque ele tá falando de uma coisa que ele não é para te enganar. E como nós não somos seres evoluídos, a gente vai se enganar fácil. Porque se alguém aparece para você em forma de anjo de luz, de asa, iluminado, com auréola, com sei lá o que mais, você não vai acreditar que aquilo é um anjo? Você vai, ué. Né? É Deus que tem que impedir que ele faça isso, hein? E você fazer a sua parte estando atento, fazendo o bem.
Ó, quando você se posiciona nesse mundo para ser luz do mundo, fazendo o bem, a estratégia do diabo cai por terra. Já parou para pensar nisso? Sabe por que cai por terra? Porque ele pode até estar querendo te iludir, mas se você estiver focada no bem, ele vai olhar para trás e vai falar, pô, mas ela só fez o bem. Então não dá, dessa pessoa não dá. Ele abre mão de você. Então, independente desse anjo de luz ser um anjo real ou fake que vai aparecer para você, que o pastor falava para mim, foca numa coisa, seja a luz do mundo, faça o bem. Porque se ele for esse anjo de luz fake, falso, e é o demônio, a estratégia dele não vai dar certo, porque você é uma pessoa de luz. Você é a pessoa que vai fazer o bem nesse mundo. E aí, eu trouxe o exemplo da Mariana Munhoz aqui num conteúdo que eu queria que vocês procurassem aqui, porque é até que razoavelmente recente, e você vai poder assistir e ver como essa mulher trabalha, gente, em prol de ajudar os outros. Eu falo que ela é a Madre Teresa de Calcutá travesti, porque a mulher é a bondade em pessoa e eu sempre estou somando com ela em tudo que posso para potencializar a Mariana Munhoz, fortalecer esse trabalho e também fazer a minha parte de ser luz no mundo. Mas essa história das duas pastoras brigando, ela parece muito engraçada. Só que quando você pensa que essas duas pessoas deveriam ser o exemplo, porque elas falam de Deus e de Jesus o dia inteiro, o tempo inteiro, elas deveriam dar um exemplo de amor, de compaixão, de compreensão. Antes de se engalfinharem, como elas fizeram nesse vídeo, elas deviam parar as duas e perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? E elas vão saber o que Jesus faria. Esse é um exercício que eu pratico na minha vida. Tudo que eu vou falar, tudo que eu vou fazer no meu dia, eu sempre me pergunto: o que Jesus faria? A gente sabe o que Jesus faria. Por mais que você não conheça Jesus na sua totalidade, a gente sabe que Jesus é o maior exemplo de amor que nós temos. Outro dia me perguntaram assim, mas e se Jesus for uma invenção? Querida, ainda que Jesus seja uma invenção, é a melhor das invenções. Para pensar nisso. Você não tem que ficar preocupada se Jesus é uma invenção ou não. Você tem que estar preocupada se você está sendo luz no mundo, se você está seguindo esse exemplo de amor que ele deixou. Pode ser só uma literatura? Pode! A gente não tem provas reais, ninguém pode provar nada. A gente vai pela fé, é crer para ver. Eu sou essa pessoa. E assim, eu acredito em Deus até por opção minha, porque para mim é mais confortável dormir pensando que enquanto eu durmo tem um Deus que me ama e que está cuidando de mim. É mais gostoso dormir assim, é mais confortável. Não faz diferença se ele existe ou não. Não faz diferença se Jesus existe ou não. Porque mesmo que ele não existisse, eu sinto isso que ele existe. Mas mesmo que ele não existisse, eu seguiria. Porque os exemplos que ele deixa de vida para você ter uma vida bacana são infalíveis. Se você seguir, você também vai ser esse ser de luz. Mas fique atento, porque quando aquele pastor, voltando na nossa conversa, quando aquele pastor lá no começo falou para mim, cuidado que o diabo veio fantasiado de anjo de luz para te enganar, ele pode estar falando de alguns religiosos, viu? Não precisa ser um anjo de espírito, não. Pode ser uma pessoa que está aí nessas igrejas, mentirosa, charlatã, e que está falando em nome de Deus para te iludir, para te enganar. Eu conheço uma pessoa, mora em Osasco, era viciado, drogado e tal, aí se entregou para Jesus e se libertou. Incrível! Eu já vi muita gente se libertar de vários problemas depois que se entregou mesmo para Jesus. Tem que fazer mesmo, eu acho que se isso é um caminho que vai te fortalecer, faça, porque vai dar certo. Mas tem um problema nessa questão. Ele fazia 6 meses de convertido, estava na igreja e se dizia muito usado por Deus, o que eu também não contesto. Só que ele fundou uma igreja. É uma pessoa que eu conheço, então eu posso falar. Semi-analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, se dá um texto, não sabe interpretar, não entende. Aí ele abre uma igreja e vira pastor. Eu fiquei preocupada com isso. Porque eu passei na igreja dele uma vez, estava lá cheio de fiéis seguindo ele, ouvindo ele, com um português muito simples, com uma leitura muito precária. Não estou julgando, eu conheço ele, sei que ele não tem compreensão de leitura de texto, está sendo usado por Deus, iluminado ali, o ser iluminado, com 6 meses de convertido, para poder pregar a palavra. Gente, tudo é possível, mas como eu conheço a pessoa,
Aquilo me parecia cego conduzindo cego. E aí, preocupado demais em pregar sobre dízimo, só fala sobre dinheiro, aí eu comecei a ficar muito preocupada com isso. Então, se você pretende frequentar uma igreja ou frequenta uma igreja, o meu conselho é, fica de olho, tá? Porque os seres humanos são falhos. Bom mesmo é só Deus, ninguém mais. A gente só é usado pelo bom, só é usado por Deus. Mas quem é bom de verdade, a única pessoa que é boa de verdade é Deus e Jesus. Então fique atento. Começou a pedir muito dinheiro, começou a falar, presta atenção, gente, presta atenção. O Deus que você serve na igreja, ele está em qualquer outro lugar. Tem gente que acha que só vai achar Deus se for na igreja. A igreja é um fio condutor para você achar, para você se encontrar às vezes. Mas esse Deus, para você ver, eu não frequento mais a igreja. Deixei de amar a Deus, deixei de servir a Deus? Não. Porque eu já sei o que é Deus, eu já sei o que é Jesus. O meu dia a dia tem que ser pautado nesse amor. Por isso que eu tento ser luz no mundo. E foi quando eu entendi o que era esse Deus e quem era Jesus, que eu tatuei no meu braço e decidi amar você. Foi justamente quando eu entendi isso. Foi quando eu entendi que fora da igreja eu tenho que continuar sendo aquela mesma cristã, aquela mesma pessoa amorosa e emocionada com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus que eu era lá dentro. Então presta atenção e toma muito cuidado com o seu pastor, com o seu instrutor espiritual, mesmo que seja de outra religião, com seu pai de santo, porque tem sim muita gente que, tá nem aí pra você de verdade. Só tá pensando nisso, só tá ali pra ter um poder, pra ser, né? Gente, é uma massagem no ego de alguns que eu vou te contar, viu? Mas a gente não pode generalizar. Tem muita gente legal, tem muita gente boa e você precisa só ficar atento. Então faz o seguinte, quando você estiver querendo ser bom, luz no mundo, seguir Jesus ou seguir a sua religião, seja ela qual for, não olha para os lados, olha para o foco. E o foco de qualquer religião é Jesus, é Deus. Pelo menos as que a gente conhece aqui no Brasil, né? Então pensa nisso e não dê muito... Por exemplo, essas duas pastoras brigando. Para mim, perdeu a credibilidade. O exemplo, nota 0, péssimo. Aliás, o exemplo que elas estão deixando é daquilo que você não deve fazer. Discutir em nome de Deus, usando o nome de Deus. Isso é tomar o seu santo nome em vão. O feio, meninas, para que tá feio. Tem muita gente que nem religiosa é e tá muito melhor que vocês, viu? Acorda, querida, e para enquanto há tempo. Se entreguem para Jesus, mas de verdade. Tchau, pessoal. Vejo vocês ou amanhã ou em algum outro conteúdo agora mesmo aqui nesse canal. Tchau!